Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, carinhosamente apelidado aí como o culto das 7. Estamos aqui na nossa terceira edição. Bem-vinda, Maiara, que bom que você conseguiu entrar logo cedo. Soraya, bem-vinda, Marise. Desculpa aí, tô um pouco descabelado, acabei de chegar do treino, só deu tempo de pegar um cafezinho, sentar na mesa com os livros. Então, gente, na semana passada eu cometi uma gafe. A gente começou a fazer a leitura de ambientação e eu me deixei embalar e não fiz a prece de abertura, só fiz a prece de encerramento, mas a espiritualidade aí releva. Oi, amor, bem-vinda também. Então, vamos começar falando de sempre melhor. Bem-vinda, Tia Né, querida. Que saudade de você. Então, para iniciar a nossa ambientação no culto de hoje, vamos falar no livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. José Carlos de Luca é um autor muito bom para essa linha de autoajuda, tem vários livros incríveis, a gente já teve a oportunidade de trabalhar com outros livros dele. No segundo momento do culto, a gente fazia a leitura dos livros dele. Também tive a oportunidade de dinamizar alguns grupos de estudo lá na nossa casa, no João Evangelista, com as obras dele, são sempre muito proveitosas. Então fica aí a sugestão de autor nessa linha de autoajuda, de autodescobrimento, bem bacana. Página 81, 26 de maio. Sei que não tem nada a ver com a temática, mas eu sou contador. Essa é a última semana do imposto de renda, então você que não fez ainda, fica atento, porque quanto mais para o final, mais difícil é de você correr atrás da documentação. Todo mundo está precisando nesse momento da documentação. Agora é público. Não estou falando do meu escritório, estou lembrando do serviço. Os sistemas costumam ficar mais instáveis agora para o final da semana. Esse ano não vai até o último dia do mês, vai até o dia 29. Então você que ainda não fez sua declaração, corre que ainda dá tempo. Beleza, vamos lá, voltando ao assunto. Página 81. Nossas queixas, reclamações, comentários maledicentes e pessimistas podem ser equiparados a verdadeiras bombas lançadas em nossa trilha, arrasando a saúde e a paz. O rebelde não é cooperativo, quer que as coisas sejam de seu modo, não tem flexibilidade e humildade, por isso vive atolado em problemas que terminam por enfraquecer as suas resistências físicas, vivendo em quase completo esgotamento. Daí porque provavelmente viverá na terra menos do que poderia viver. Deus não nos colocou no planeta para criticarmos a sua obra. Não somos fiscais, e sim cooperadores de Deus. Aqui estamos para aperfeiçoar a criação pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Então, vamos positivar a nossa vida, atraindo o bem, trocando a crítica pelo elogio, a queixa pela gratidão, a revolta pela tolerância, a reclamação pelo serviço. Bem-vindo, Rogério. Várias outras obras trazem essa reflexão, né, do quanto crítico a gente se mostra. Na verdade, a gente está fornecendo notícias do nosso interior. A gente está falando de como a gente está com dificuldade de enxergar o lado bom das coisas naquele momento da vida. Então, se eu sou muito crítico, eu estou passando por um momento de dificuldade de ser autocrítico, né? Ou talvez eu esteja sendo crítico demais comigo mesmo, e aí eu acabo, bem-vinda, Silvia querida, eu acabo pesando a mão na crítica que eu coloco em tudo à minha volta, meu olhar severo. Então, quando ele fala, Deus não nos colocou no planeta para criticarmos a sua obra, não somos fiscais e sim cooperadores de Deus. Todos os desafios que nos encontram, além de ser oportunidades para que a gente
exerça ali o nosso papel onde a gente foi convidado a se estabelecer, porque ninguém nasce ou se muda para nenhum lugar por acaso. Certamente tem um papel a cumprir com aquelas pessoas, com a família, com a sociedade. Então, se o meio em que você está inserido é adverso, além de ter a oportunidade de te estimular a ser melhor, ele exerce em você uma função educativa que talvez te faça se movimentar na direção de movimentar a economia à sua volta, movimentar a sociedade, movimentar o meio religioso, movimentar o pensamento crítico no bom sentido, com críticas construtivas, auxiliando as pessoas a modificarem os seus olhares, diminuindo a severidade, buscando pontos em que a gente pode melhorar, o quanto a gente não... Quantas vezes alguém chega com uma ideia, com algum projeto, e a gente não tem esse olhar de cuidado, de carinho, de atenção, e procura destacar tudo que pode dar errado naquele projeto, naquela empreitada da pessoa. E às vezes, talvez aquele tenha sido ali um último suspiro daquela pessoa, depois de tanto tempo ali estagnado, e você acaba provocando o efeito de um balde de água fria nessa pessoa, que às vezes demorou tanto tempo para tirar aquele projeto da mente, para ter coragem de externar, que é o primeiro passo para se movimentar na direção da atitude. A gente precisa ter atenção de que forma a gente coloca a nossa energia, principalmente na vida do outro. Muito boas as reflexões. Vamos lá, para a gente não esquecer de fazer a nossa prece, para a gente poder partir para o Evangelho. Vou deixar aqui de lado, lembrando que no final eu coloco na nossa bibliografia todo o conteúdo que a gente utilizou no dia, caso vocês queiram voltar, tenham a facilidade de encontrar o livro ou queiram encontrar, a gente tem a informação na bibliografia que eu deixo aí na descrição. Então vamos juntos levar os nossos pensamentos em direção ao alto, buscando nos conectarmos com os nossos mentores, com os amigos espirituais, exercendo a nossa gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de levantarmos da cama com saúde, bom ânimo, disposição, depois de uma noite num teto confortável, num lar aquecido, junto daqueles que amamos. Gratidão pela oportunidade, Mestre, de iniciar mais um dia sob a sua proteção. Que nele nós possamos, de forma deliberada, caminhar contigo, nos comprometendo em alimentar essa conexão que provém de ti, facilitando a atuação dos nossos mentores e amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, mesmo naqueles momentos em que nós seguimos dificultando o seu trabalho, na sua inspiração, para que possamos ser menos críticos, mais atentos à necessidade de servir, principalmente com o amor que nunca nos faltou da sua direção. Que possamos saber retribuir por tanto que temos recebido todos os dias das nossas vidas, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos juntos? Lembrando que a gente faz a fluidificação da água na prece de encerramento, então meu copo já está aqui, pode ser sua garrafinha, sua caneca, dá tempo de você separar aí o recipiente com água para a gente poder pedir juntos pela fluidificação da água no final do culto. Fechei aqui minha apostila. E vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas aí da nossa doutrina, que tem sempre aí bons insights, boas reflexões para tudo que a gente estiver enfrentando na nossa vida. Então vamos lá. O capítulo é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e eu abri em desigualdade das riquezas. Mas esse capítulo, ele fala, no tema central, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Vários subitens, super interessantes. Salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos,
utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres e transmissão da fortuna. Capítulo e tanto, muita coisa bacana aí pra gente refletir. Bem-vinda, Eliana querida. Então vamos lá falar sobre desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não se considera senão a vida atual. Para nós, diante do conceito da reencarnação, ele é facilmente compreensível, como instrumento de evolução, muitas vezes de atraso, em função do nosso livre-arbítrio. Mas ela deve se aprofundar mais ali à frente. A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Seria maravilhoso esse mundo onde todo mundo fosse rico? Será? Não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes. Colocou de forma prática, né? Bem-vinda, Maristela querida. Então, não são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. A gente consegue observar no nosso meio social pessoas que tiveram a oportunidade de herdar e ainda assim não conseguiram manter a habilidade para se manter e desperdiçaram. Tantos outros que tiveram a oportunidade e que nunca demonstraram esse tino, esse veio, esse comprometimento, estavam ligados em outras questões, em se desenvolver em outras áreas da vida. Então, cada um tem habilidades diferentes. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Então, não haveria fortuna suficiente para que todos fossem afortunados ao mesmo tempo. Que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Cada um pensa de uma forma diferente no que gostaria de investir, como gostaria de lidar com o seu dinheiro, com os seus recursos. Que, supondo-se a possível e durável a fortuna, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Começou a dar spoiler aqui de algumas das funções empregadas, esperadas diante da fortuna. O investimento nas grandes descobertas, na educação, no estímulo à sociedade. A gente falou sobre isso na página de abertura, do quanto a gente não encarna em determinado lugar da sociedade sem um fim útil, não só para nós. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, a riqueza, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então ninguém tem a missão, o dever, o karma de ser afortunado sozinho. Opa! Então ela não cumpre só o fim útil de trazer oportunidades de estudo, de crescimento intelectual para quem é abastado. Mas essa pessoa tem um dever para com a sociedade, ela não pode permanecer alheia às necessidades daquele à sua volta. Sejam oportunidades de emprego, de estímulo ao estudo, de serviço à sua volta, de financiamento estudantil,
de tantas coisas que a gente pode cooperar à nossa volta. Você não precisa ser nenhum milionário, grande afortunado para estimular financeiramente a comunidade à sua volta. A economia que circula, quando você prioriza investir os seus recursos na sua sociedade, ao invés de ir tão longe. Cidade pequena a gente tem muito isso, né? As pessoas têm uma tendência a enaltecer o que vem de fora. Então, muitas vezes elas não se preocupam nessa economia circular. Elas vão depositar o recurso dela lá longe, porque ela não confia que a sua sociedade é capaz de atender às suas necessidades. A gente está deixando muitas vezes, a gente tem direito de consumir o que a gente quiser, de onde a gente quiser, mas a gente tem que lembrar do nosso papel social. Talvez você seja uma das poucas fontes, se você tem essa oportunidade da riqueza, uma das poucas fontes de estímulo para quem está à sua volta. Espera-se algo de você ao ser inserido naquele local, não por acaso. Só financeiramente? De forma alguma. Que tipo de influência você pode exercer à sua volta, na sua sociedade, na sua comunidade? Que papel de liderança? Que quinhão você pode escolher cuidar, já que você percebe que tantos outros talvez não tenham o olhar para aquilo? A gente fez um culto e uma vez vieram comentar comigo que eu não tinha me tocado no quanto profundo foi aquilo para algumas pessoas. Eu falei, se tem alguma coisa no seu bairro, um canteiro, uma rua, um determinado lugar que você repara que é mal cuidado, já pensou na oportunidade de adotar aquele pequeno espaço, se manter cuidando daquilo ali? Aí uma conhecida falou que depois desse culto passou a prestar atenção num canteiro que tinha na rua dela e que ela nem era na casa dela, era uma casa que estava fechada há muito tempo. E ela passou a cuidar daquele canteiro. E aí depois de um tempo as pessoas se mudaram para aquela casa e demoraram para descobrir quem é que estava cuidando, já que não era o dono da casa, né? E ela falando do quanto ela deixou de esperar que as pessoas fizessem a sua volta ali, já que ela tinha condição de colaborar com o entorno. Olha que coisa bacana. Oportunidade de você servir. Ela pensou aí na construção, na manutenção daquele ecossistema à volta dela, de uma forma bem simples. Um canteiro de uma casa na frente da dela, que incomodava ela pela falta de cuidado, casa fechada há muito tempo, aquele canteiro acumulando lixo. Ela encontrou naquilo ali um chamado. Uma coisa que parece muito simples, mas não deixa de ser uma forma de investir o seu tempo, a sua riqueza, a riqueza do tempo, a riqueza da disponibilidade. As pessoas estão muito carentes disso, então não é só a riqueza financeira, é a abundância em algum sentido. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem um livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Então deu a ele a oportunidade de acertar, não só de errar. Mas, geralmente a nossa natureza, o quanto a gente é apegado à matéria, faz com que a gente não exerça de forma coerente. Na verdade, é coerente com a nossa natureza, né? O livre-arbítrio, mas não é coerente com o que Deus espera de nós. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então o discernimento, o homem tem o discernimento por um motivo, para que ele possa escolher entre o bem e o mal, dando ali notícias do seu interior, demonstrando o quanto de fato ele despertou para realidades que outros irmãos ainda não despertaram. Isso me faz melhor? A cachorra pegou alguma coisa ali atrás. Isso me faz melhor? Não, talvez me faça ali veículo de impulsionamento das pessoas que estão à minha volta e que não tiveram a oportunidade de despertar. De que forma eu posso colaborar com o meu entorno?
Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Rapidinho. Amor, eu acho que pegou um sapato ali atrás e tal, no meio da grama. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Olha que sabedoria. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Já parou para se avaliar enquanto um meio de acúmulo de riqueza sem proveito? A gente está entendendo que o proveito da riqueza não é só exclusivamente em próprio benefício. Isso faz parte da justiça divina. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um a possui a seu turno. Diante da compreensão da reencarnação, né? Onde todos terão oportunidades iguais de lidar com as suas necessidades de investimento pessoal, de crescimento, de domínio das suas más tendências, reforma íntima. Quem não a tem hoje já a teve ou nunca já a teve ou terá numa outra existência. A quem a tem agora poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Mas o que a gente faz com ela reflete notícias do nosso interior. Acho que o tema de hoje é notícias do nosso interior. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que o homem não tivesse senão uma só existência. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra, atribuída ao acaso, à aleatoriedade, à sorte de uns e o azar de outros. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária. Não só a lei, as leis, terrenas, como a nossa condição de pobres ou ricos. E são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Então, a nossa imprevidência, bem-vindo Tiago, a nossa imprevidência vai colocar diante do resultado dos nossos investimentos, sejam eles equivocados ou não. Então, se eu desempenhei bem o meu papel na minha posição social, naquela encarnação, eu vou lidar com os frutos disso. Bem-vindo, Nairinha. Mas se eu desempenhei mal, fiz mau uso, me equivoquei diante das minhas possibilidades ou falta de, eu também vou ter que lidar com as consequências das minhas escolhas desenfreadas.
A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então o problema do mundo não é a riqueza, nem a pobreza, são os seus portadores. Somos nós fornecendo notícias do nosso interior, o quanto estamos ali despertos para as nossas más tendências, para os pontos em que ainda precisamos melhorar. Mas o capítulo de hoje traz para a gente a compreensão do real papel da riqueza. A gente estava até conversando na semana passada no grupo de estudo lá que eu participo na minha casa espírita, do quanto às vezes o tempo inteiro a gente tem acesso a exemplos de pessoas que deixaram a existência física com muito mais mérito depois de passar pela prova da pobreza, aonde ali conseguiram lidar com muito mais sabedoria com as questões da humildade, do desapego, do serviço ao próximo, da união familiar, da renúncia, do desapego. Quanto mais rico, mais apegado, mais preso, mais escravizado pelos seus próprios bens. A gente passa, às vezes, uma vida inteira conquistando ali bens, conquistando um patrimônio que vai te escravizar para que você o mantenha íntegro, de pé. De quantos momentos você não vai renunciar para se manter dando a manutenção daquilo que você conquistou, deixando de experimentar momentos em família, momentos de educação do espírito, da alma, a oportunidade de exercitar as lições que o Cristo nos trouxe junto com nossos semelhantes através do serviço social, da assistência. Alguém trouxe o exemplo de que às vezes você chega na casa de um rico, próximo da hora de uma refeição, e eles esperam que você se retire para que eles possam fazer a refeição. Mas se você chegar na casa de um pobre, próximo do horário da refeição, ele vai ter o maior prazer em dividir o mesmo pouco, por mais que tenham muitas bocas e pouco recurso, pouca quantidade, eles vão dar um jeito de dividir e fazer com que aquilo chegue a você. Às vezes a gente tem acesso aí à cena de pedintes, de mendigos dividindo as doações que recebem com seus animaizinhos companheiros. Aquilo não vai fazer falta para ele? Talvez faça. Talvez faça com que ele sinta ainda mais fome. Mas ele não deixou de prestar atenção na necessidade do companheiro, do amigo fiel que está ali ao lado. Então, se hoje eu sou um mal rico, desperdiço as oportunidades de crescimento através do serviço ao próximo, do estímulo às descobertas, ao estudo, às oportunidades de serviço, à subsistência, talvez eu precise passar novamente pela prova da pobreza na próxima existência que eu tiver. E é legal que eles trazem nesse capítulo o relato de que se hoje somos pobres, provavelmente já fomos ricos em outras existências e talvez não tenhamos conseguido exercer com sabedoria. Não dá para invejar a prova do outro. A gente não sabe qual é o peso das necessidades das escolhas de cada um. Bom, 7h29, está na hora da gente encerrar. As pessoas têm que se organizar para ir trabalhar, eu também. Então, vamos encerrar por aqui. Acho que as reflexões foram aí muito proveitosas. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedir pela fluidificação da água. Você que chegou um pouquinho mais tarde, que não teve tempo aí de separar, corre ali, pega o seu copinho d'água, sua caneca, sua garrafinha, para a gente poder pedir juntos para a espiritualidade e interceder em nosso favor através dela. Mais uma vez, nos elevamos em direção ao alto, através dos fios invisíveis da oração, buscando mentalizar a imagem do Mestre Jesus em minha casa, que vocês possam também fazer esse exercício aonde quer que vocês estejam nesse momento.
se imaginando diante do Mestre, sentado do outro lado da mesa, que com seu olhar calmo, tranquilo, nos recebe, nos conhece, sabe dos nossos desafios, das nossas dificuldades, mas também das nossas limitações. Que a sua presença nos fortaleça para que nós possamos ter o ímpeto, o comprometimento de levantarmos daqui hoje com mais gana, desejo, vontade de reconhecer as nossas limitações como um primeiro passo para a tratativa das nossas dificuldades. Que possamos buscar os recursos que já estão à nossa volta para a continuidade do processo de reforma íntima. Que possamos levar à nossa sociedade, aos nossos familiares, ao nosso trabalho, à nossa casa, as boas notícias do nosso interior. Que possamos, Mestre, exercer aquilo que o Senhor espera de nós exatamente naquele lugar em que fomos colocados, convidados a desabrochar, a reluzir, a transbordar. Mestre querido, não deixa de manipular essa água, transformar ela no bálsamo, no remédio, fluidificando ela com os fluidos mais condizentes com as nossas necessidades desse momento. Abençoa a nossa casa, Mestre. Envolve os nossos vizinhos, inspira os nossos amores. Nos envolve na sua direção ao longo de mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, passamos um minutinho aí das 7h30. Quem chegou agora mais pro final? Poxa, Ana, chegou só no final, mas que bom que você conseguiu chegar. Então eu vou deixar o conteúdo salvo no feed. Se você arrastar pro lado aí, tem mais de um ano de conteúdo desse nosso momento. Em outro horário, mas também nesse formato de um pouquinho maior. A gente está mais preocupado com esse tempo de duração de meia hora, alguns com 40 minutos, alguma coisa assim, mas sempre com boas reflexões. Então, acabando agora, eu vou deixar esse conteúdo salvo, com a bibliografia, com o conteúdo que a gente trabalhou e com o tema central. E você faz anos hoje. Parabéns, meu amigo. Feliz aniversário. Tudo de bom. Feliz ano novo para você e parabéns pelas conquistas do ano que passou. Um beijo grande. Um ótimo dia para você também, Nairinha. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem.